Voltando aqui então, boa noite todo mundo. Quem tá chegando por agora, quem ainda não me conhecia, sou a doutora Angélica Rabelo, pediatra, né? Então sejam sempre bem-vindos. Falei pra vocês no comecinho da outra. Quem ainda não tá no Telegram, pode entrar no Telegram, porque lá no Telegram a gente responde um monte de mensagens de vocês também. Vocês mandam as dúvidas no direct com a hashtag sou do Telegram e eu mando lá no Telegram um áudiozinho com as respostas de vocês, sempre que eu tenho um tempinho. É toda hora, respondo todo mundo? Não consigo. Mas sempre que eu dou uma passada por lá, eu dou uma respondida em algum áudio bem legal pra vocês. Então sempre tem uma dúvida importante e a dúvida de uma sempre pode ser a dúvida de outra, né? Então vamos que vamos aqui na nossa live hoje sobre o efeito vulcânico, tá, gente? Eu tava explicando pra vocês então o que é o efeito vulcânico. Pra quem tá chegando por agora aqui, vou voltar então. O efeito vulcânico é aquele bebezinho. Sabe aquele bebê que quando vai chegando no final do dia, ou em alguns momentos, quando o bebê tá com sono, ele começa a ficar muito irritado? O bebê que não consegue dormir, o bebê que não consegue mamar, que nada que você faça pra ele parece que resolve? Aquele bebê extremamente enjoado, extremamente irritado, que briga por tudo, que reclama de tudo. Sabe esse bebê? E esse bebê, gente, quando eu falo bebê, pode ser de todas as faixas etárias, tá? Desde recém-nascidozinho ali, bebezinho, pequenininho, até aquelas crianças grandes mesmo, tá? Se travou de novo, vocês me avisem aqui. Até as crianças grandes. Então, é importante a gente saber que o efeito vulcânico ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Em todas as faixas etárias, até nos adultos também. Os adultos, quando não dormem bem, tendem a ficar mais irritados também, tá? Então, pensando nos nossos bebês, em todas as faixas etárias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 dias, 15 dias, todas as faixas etárias, a gente tem que entender que, como que acontece o efeito vulcânico, tá? O efeito vulcânico é um nome popular, né, da pressão de sono, né, da pressão homeostática de sono. Esse nomezinho foi dado por uma estudiosa de sono e ela deu esse nome justamente porque, de fato, parece um vulcão em erupção, né? Quando o bebezinho começa a ficar estressado, irritado, desanda a coisa toda, desanda de um jeito que a gente não consegue controlar às vezes. Fica difícil conseguir tirar, né, o bebê daquele estado vulcânico. Da mesma forma que é difícil parar um vulcão em erupção, é difícil parar um bebê que está em efeito vulcânico, tá? Então prestem muita atenção nisso, que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, muita qualidade do sono dos nossos bebês, quando a gente inibe, né? Quando a gente impede que ele entre no efeito vulcânico, tá? As minhas alunas lindas aqui, beijo. Oi, Lu, beijo. Certo? Então, como que funciona, gente? Tá? Pra vocês entenderem direitinho, pra saber que existe um mecanismo fisiológico nisso, tá? É um mecanismo que acontece com todo mundo. Isso é hormonal. Não é invenção, não é achismo, não é nada. É uma coisa que acontece e que a gente precisa saber como agir pra que isso pare de acontecer, certo? Então, o que acontece durante o dia, tá? As crianças, os adultos, todo mundo, tá? A gente vai produzindo durante o dia uma substância chamada adenosina, tá? Durante o dia, nosso corpinho vai acumulando adenosina, tá? E essa adenosina vai subindo. Esse intervalinho aqui, onde a gente acordou, começou a subir a adenosina e chegou aqui em cima, onde a adenosina começa a mostrar pra gente que a gente precisa dormir, ou seja, isso aqui vai aumentando o desejo de dormir. A adenosina, ela vai aumentando o nosso desejo de dormir. Então, quando chega aqui em cima e a criança, o bebê, tá com desejo de dormir lá em cima, ele começa a apresentar o que pra vocês? Os sinais de sono, certo? E quando a gente percebe que o bebê começou a apresentar os sinais de sono, esse intervalinho, da hora que ele acordou, começou a produzir adenosina, chegou lá em cima e começou a apresentar os sinais de sono, isso aqui é a janela de sono do bebê de vocês. Aí vocês me pedem, todas as vezes vocês perguntam, vocês falam, qual é a janela de sono do meu bebê, de 3 meses, por exemplo? Quem é minha aluna e tá aqui sabe que eu sempre respondo. Cada bebê tem a sua janela de sono. Tem umas faixas que a gente espera para cada idade? Tem. Mas a gente pode confiar nessas faixas? Não, a gente não pode. Porque depende de N fatores que aconteceram durante o dia para que a gente consiga identificar qual que é a janela de sono de cada um. Depende quanto adenosina o seu bebê produziu nesse intervalo de tempo, certo? Então essa adenosina que vai subindo ao longo do dia, e ao longo de alguns períodos do dia, na verdade, o que acontece? Chega de tempo em tempo, o bebê precisa dormir. Chegou aqui em cima, ó, aumentou o desejo de dormir. Então esse bebê, quando chega aqui nesse ponto de adenosina, ele precisa dormir, ele precisa descansar, certo? Travou, gente? Volta aqui, me fala se travou. Entendido? Então, subiu a adenosina aqui, ó. O bebê acordou aqui. A adenosina foi subindo, chegou aqui. O bebê tem o quê? Vontade de dormir. Aumentou o desejo de sono desse bebê.
certo? E nesse momento aqui, quando a adenosina subiu e o bebê apresentou, né, os primeiros sinais de sono, nós precisamos facilitar o processo de adormecer desse bebê. Não é dormir por ele, não é fazê-lo dormir, é simplesmente ajudar ele a facilitar esse processo. A gente facilita o ambiente para ele, para que ele consiga pegar no sono. Então, gente, o que acontece? Isso aqui, esse intervalo, o bebê que acordou, até a hora que a adenosina subiu e virou para os bebês aqui, né, o desejo de dormir, isso daqui é a janela de sono do bebê de vocês. Entende? Então, quando vocês me perguntam, loucamente, qual é a janela de sono do meu bebê, eu sempre respondo. As meninas que estão aqui, que são minhas alunas, sabem. Cada bebê tem a sua janela de sono. Não adianta pensar na janela de sono do coleguinha, né? Não adianta perguntar qual que é a janela de sono do seu, qual que é do meu, para você tentar fazer igual, porque cada um tem a sua, tá? Isso depende de quanto esse bebê foi estimulado durante o dia, depende do quanto esse bebê mamou durante o dia, do quanto esse bebê brincou durante o dia, para todas as faixas etárias, certo? Até aí, tudo bem. Até aí acontece com todo mundo, até aí tá lindo, né? Aqui o que acontece? Aonde que entra o efeito vulcânico? Nesse processo da adenosina. Acordou? Desejo de sono tá aqui em cima. Bebê apresenta sinais de sono. O que acontece quando o bebê apresenta sinais de sono? Se você não estiver atenta ao seu bebê, se você não conhece o seu bebê, se você não sabe como que o seu bebê demonstra que ele está com sono, simplesmente você vai perder esse momento de colocar o seu bebê para dormir. Você vai perder os primeiros sinais de sono desse bebê. Quais são os primeiros sinais de sono do seu bebê? Não sei, depende também de cada bebê. Mas os bebês tendem a ficar com o olhar mais vidrado, tendem a perder o interesse pelos objetos, tendem a ficar mais grudadinhos nas mães ou nos pais. Bebês maiores tendem a se esfregar um pouquinho mais no sofá, começam a se aconchegar num cantinho. Eles começam a ficar menos ativos, tá? Começa a perceber que ele começa a perder o interesse. É uma criança a mão no ouvido, se ele deita mais a cabecinha para um lado ou para o outro, certo? Então pensem como é que o bebê de vocês funciona. Agora, vocês acham que vocês vão conseguir conhecer e perceber o bebê de vocês se vocês ficarem no celular? Não vão, né? Para ficar na live, para estudar pode, né? Porque a gente precisa estudar às vezes para conseguir entender um pouco melhor. Mas vocês precisam observar o bebê de vocês durante o maior tempo possível. Vamos lá. Começa os corações. Chegou, pronto. Beleza. Ih, chegou pouco. Bom, espero que não esteja travando tanto. Eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu mesmo, tudo? Ah, não. Nada, nada? Então, vê, gente, se voltou. Me dá um ok aqui e vou tentar mais uma vez. Se não, desisto hoje. Vamos voltar só amanhã.
Senão também vocês cansam de mim. Vamos lá. Me dá um ok se voltou. Voltou, gente? Beleza, acho que voltou, hein? Pronto. Acho que nunca travou tanto na vida. Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Pronto, vambora. Oi, Nath, saudade também. Voltando então, gente. Vou voltar aqui naquela partezinha da adenosina lá em cima. Acho que vocês pegaram essa parte, né? Vamos ver então. Então lembrem, vou só resumir aquele pedacinho de volta, tá? Bebê acordou. A adenosina começa a subir no bebê aqui, ó. Chegou aqui em cima. A adenosina subiu, aumenta o desejo de dormir. Certo? Pegaram essa parte? Chegou aqui em cima. Aumenta o desejo de dormir. O que que acontece? O bebê começa a demonstrar os sinais de sono. Pegaram essa parte? Show! O bebê começa a demonstrar os sinais de sono. É aqui, gente, que vai começar a dar o problema. É aqui que vai vir o BO, certo? O que que acontece aqui? O bebê começou a apresentar os sinais de sono. Se você não favorece, se você não facilita o processo desse bebê adormecer, o que que acontece? O bebê vai começar a ficar irritado. E quando esse bebê começa a ficar irritado, porque ele está com sono, porque ele não conseguiu dormir, ou porque você está tentando segurar esse bebê acordado, né? O que a gente faz muito, quando a gente não tem a informação, o que que a gente faz? A gente vai lá e fala, vou segurar o bebê um pouquinho mais, porque tá ficando tarde, se eu coloco para dormir agora, vai atrapalhar o almoço, vai atrapalhar a hora de dormir, vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo. E aí o que que acontece? Vocês bagunçam com a vida toda, porque vocês bagunçam completamente com os hormônios. Então, você estava aqui em cima, o bebê estava louco para dormir. Você não percebeu que ele tinha sinais de sono. Quais são os sinais de sono que a gente comentou aqui agora, antes de travar? Vamos ver se a gente conseguiu falar. O bebê coça o nariz, o bebê pode coçar o olhinho, o bebê pode mexer na orelha, o bebê perde um pouco da atenção, ele fica mais desatento com os objetos, o bebê perde, né, o olhar, ele fica com o olhar mais vidrado, ele perde o interesse nos objetos, ele fica mais vidrado naquela situação ali e começa a perder o interesse pelo todo, tá? É o bebê que já não tá mais tão interessado em mamar, é o bebê que se começa a mamar, logo cochila, certo? É o bebê que tá com a adenosina lá em cima, sinais de sono lá em cima. Ou seja, nesse momento, tá? Ele está a um fio de virar pro lado ruim, que é o quê? Começar a ficar irritado e liberar o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. O cortisol é o hormônio da fuga, né? É o hormônio que mantém a gente vivo. É aquele hormônio que você tem ele para você acordar, dar bom dia pro mundo, ficar ativo, sabe? Ficar atento, ficar alerta. Só que ao mesmo tempo ele é o hormônio do estresse, né? Então, um bebê que chegou lá em cima, com a adenosina lá em cima, o desejo de dormir lá em cima, a pressão homeostática de sono dele estava lá em cima, e ele não conseguiu dormir, ele começa a se irritar. E quando ele se irrita, o cortisol é liberado, e o cortisol, ele vai lá e inibe, gente, a melatonina e a serotonina, certo? Ele inibe a serotonina e a serotonina, ela é um precursor da melatonina, então bloqueia tudo. O que que acontece? O bebê que era para dormir durante o dia, nas sonecas acontece o que com esse bebê? É um bebê que tem um bloqueio dessas sonecas, porque ele está estressado, ele está com cortisol lá em cima, ele está agitado, ele está irritado, né? O cortisol está bloqueando todos os hormônios que ajudam a induzir o sono dele. E no sono da noite, o que que acontece? O cortisol lá em cima, que era para ter baixado, ó, lá no finalzinho do dia, ó, lá por volta das 5 horas, era para estar baixinho lá, para as 6 horas, quando escurece, começar, né, a subir a melatonina, que a melatonina, ela aparece aí quando o dia começa a ficar escurinho, né? Por isso que a gente fala que o bebê tem que dormir no escurinho, porque a melatonina, ela começa a aparecer ali, ó, lá no escurinho, certo? Então, por volta das 6 horas, quando a melatonina era para estar subindo, o bebê que teve um dia pilhadão, que ficou estressado, que perdeu as horas de soneca, que perdeu tudo isso, o que que acontece com esse bebê? Esse bebê, ó, vai lá, com cortisol lá em cima e bloqueia a melatonina, que é o hormônio que induz o sono e o hormônio que faz a manutenção do sono. O que que acontece nessa bagunça toda aí? O bebê não consegue iniciar o sono de uma forma tranquila, de uma forma fácil. O bebê fica vencido, literalmente. Ele fica cansado, irritado, ele briga demais. Você tenta ninar, não funciona. Você tenta embalar, não funciona. Você põe ruído branco, não funciona. Você faz tudo e nada funciona. Até para os bebezinhos que estão acostumados a ver desenhozinho, que gostam de desenho, você coloca e nada resolve o sono daquele bebê. Nada faz com que aquele bebê durma. Quando ele dorme, ele não adormece, ele desmonta, ele desmaia.
né? E aí quanto tempo dura isso? 15 minutos? 20 minutos? E começa aquela sua saga de acordar 200 milhões de vezes por noite. Porque o bebê não teve um bom dia, ele não fez sonecas satisfatórias durante o dia, ele não conseguiu ter os hormônios dele equilibrados ali durante o dia. O cortisol ficou ali, ó, bagunçando tudo, que era para estar baixinho no final do dia o cortisol, tá lá em cima com aquele estresse, e simplesmente a melatonina não foi bem produzida. Porque o cortisol foi lá e bloqueou a serotonina, entende? É uma dança mesmo dos hormônios, né? O cortisol lá em cima vai lá e bloqueia a serotonina. A serotonina é fundamental para produzir melatonina. Se você não vai lá e não consegue produzir a melatonina, você simplesmente não consegue ter um bom padrão de sono, porque ela é fundamental no sono. Ai, doutor, então eu vou tomar melatonina. Vou dar melatonina pro meu bebê. Não é isso que vem na cabeça? Porque agora já vende melatonina. Não existe essa recomendação ainda, pelo menos para as crianças, tá, gente? Então não tem essa orientação. Não estou dizendo aqui para ninguém comprar melatonina e tentar sair dando melatonina para os bebês, porque não existe essa recomendação. Em nenhuma sociedade de pediatria no mundo, por enquanto, a gente recomenda a melatonina para os bebês, tá bom? O que acontece aí nesse desenrolar dessa vida aí, tá? A melatonina, ela precisa ser produzida de forma natural pelo corpo. E o que é importante para a melatonina ser produzida, tá? É importante que o cortisol respeite, né, o seu ciclo diário normal. Lá em cima, quando acorda, e vai abaixando durante o dia. E baixinho, baixinho, lá no final do dia. Para quê? Para que a melatonina possa vingar linda e plena e conseguir subir tranquila. Ela começa a subir por volta das 6 horas da tarde e que ela consiga subir até lá no meio da madrugada, quando eles começam a se cruzar de volta. Lá pro meiozinho da madrugada, lá por volta das 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, eles começam a se cruzar de uma forma que o cortisol começa a subir e a melatonina começa a baixar de volta. É por isso que a maioria aqui, eu tenho certeza absoluta, que a maioria aqui tem, quando tem muitos despertares, tem o despertar das 3, 4 da manhã ali. Esse de 3 horas da manhã é um despertar clássico para todo mundo. Não é só para os bebês, para a gente também. Então, esse momento aí, onde a melatonina e o cortisol estão se cruzando lá na noite, esse momento é fundamental de ter uma estabilidade do sono. Agora, imagina se você teve um dia complicado, se o seu bebê não tirou as sonecas bem tiradas durante o dia, se o seu bebê perdeu a hora de dormir, se você estava fazendo outra coisa, segurou o bebê, né, falou, ah, não, tá muito tarde, vou deixar o bebezinho ficar lá tranquilo, acordado, e você não percebe que ele entrou no efeito vulcânico. Quando você viu, ele já tá estressadíssimo, irritadíssimo, né? Quando acontece isso, o que acontece? À noite não vai ter melatonina bonitinha. A noite inteira produzida para que você consiga dormir a noite inteira, né? E no caso, o seu bebê vai ficar o quê? Oscilando. Ele vai ficar ali pescando a noite inteira. Vão ser várias vezes, vários despertares durante a noite, porque os hormônios estão em confusão, eles estão brigando efetivamente. Então, quando eu falo para vocês sobre o efeito vulcânico, que de fato atrapalha completamente o sono do bebê de vocês, seja de dia, seja de noite, em qualquer hora do dia, quando eu falo que o efeito vulcânico é prejudicial ao sono, seja nas sonecas, seja no sono noturno, é por isso, tá? O bebê, ele fica estressado em um nível, tá? Que ele libera hormônios que atrapalham de fato o sono, entende? Então não adianta vocês pensarem, ah, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que meu bebê acorda, eu não sei não, gente. Tem que parar e analisar. Equilíbrio emocional para você parar e analisar o que está acontecendo, entende? Então não adianta vocês surtarem, desesperarem, achar que o bebê de vocês é irritado, achar que o bebê de vocês é brigão. Tem que parar e entender o que está acontecendo, tá? Então parem e observem o bebê de vocês. Como que funciona? Qual é a janela de sono desse bebê? Lembra que eu falei pra vocês que esse tempo aqui, ó, que o bebê acordou, até o tempo aqui em cima, onde ele foi produzindo, né, a adenosina, onde foi liberando a adenosina no corpinho dele, causando aqui, ó, o desejo de dormir, a pressão homeostática de sono aqui em cima, ó. Lembra que esse tempo aqui é a janela de sono? Então não adianta vocês ficarem procurando as tabelas com as janelas de sono. Não adianta. Eu, como falei pra vocês, existem aí umas janelas, né, que a gente tem uma noção de quanto tempo tem pra cada bebê? Existe. Isso é confiável? Dá pra seguir a risca essa janela? Não, não dá. Eu falo isso com as minhas alunas mesmo. Tem uma aluna minha que hoje ela mandou uma mensagem assim, ela tava com dificuldade, né, ela não tava conseguindo se encaixar, se encontrar ali nos sinais do bebê, muito ansiosa e tentando se organizar.
E hoje, de ontem pra hoje, o neném dela teve uma noite muito boa de sono. Muito boa mesmo. Teve 8 horas de sono e teve um despertar. Né? Nessas 8 horas ele teve um despertar. E era um bebê que não dormia, né? Acordava o tempo inteiro. Hoje, esse bebê teve uma noite ótima de sono de ontem pra hoje. E esse bebê teve sonecas boas hoje durante o dia. Aí eu conversando com ela, né, pra entender o que aconteceu, ela me falou, ela tava um pouco mais calma, e ela me falou, assim, a última frase dela foi, tipo, foi muito interessante. Ela falou assim, ai, hoje, foi mais ou menos assim, hoje eu entendi, ou eu respeitei qual era o tempo de tolerância do meu bebê, sabe? Ou seja, hoje que ela conseguiu, de fato, prestar atenção que o bebê dela, talvez, tenha um tempo, né, de janela de sono, tenha um tempo de mamada, tenha um tempo de soneca, tenha um tempo diferente daquele tempo que ela estava planejando. Entende? Então, isso que é importante que vocês entendam. Os bebês de vocês são únicos. E se vocês conseguem conhecer esse bebê de vocês, conseguem observar, entender o que esse bebê quer, vocês conseguem identificar o que ele precisa. E fica tudo muito mais fácil. Entende? Então, foquem sempre em perceber como que é a janela de sono do bebê de vocês, para que vocês não deixem o bebê de vocês entrar no efeito vulcânico. Isso que pega, sabe? Quando vocês mandam as mensagens desesperadas, que o bebê dorme picado, que o bebê dorme irritado, provavelmente vocês não estão respeitando o tempo que esse bebê precisa. A Ellen perguntou aqui no YouTube, ela falou assim, a janela de sono do bebê muda do terceiro para o quarto mês? Ô Ellen, ela muda, e ela não muda só do terceiro para o quarto mês. Ela pode mudar de uma semana para outra, né? Não é trancado. Até 3 meses tanto, de 4 a 6 tanto. Não é assim que a gente vê a janela de sono. A janela de sono ela é uma observação que a gente vai fazendo gradativamente e diariamente no nosso bebê. É lógico que ele não vai mudar todo dia, tá, gente? Ele vai seguir um padrãozinho durante um tempo. Mas, geralmente, conforme ele for se desenvolvendo, conforme ele for ganhando habilidades, ele vai modificando esse padrão de sono. É por isso que os bebezinhos recém-nascidos lá, ó, bebezinho, 20 dias de bebê, eles ainda não dá nem pra falar que é uma soneca ou que é um sono noturno, porque tudo se mistura muito. Então, com os 20 dias de vida, entre aspas, se a gente fosse falar que existem sonecas ali, é como se eles tivessem 6 sonecas por dia. Aí isso vai diminuindo para 5, depois 4, depois 3, depois 1, depois nenhuma soneca. É por isso, porque a janela vai mudando. Então a gente espera, tem um padrão esperado para a idade, mas não dá para confiar nesse padrão. O nosso filho não é um livro, né? A gente não tem como seguir tabelas para o nosso bebê. Então, para o bebê não entrar no efeito vulcânico, é preciso que vocês conheçam o bebê de vocês. Não tem como, né, conviver com o bebê harmonicamente se você não conhece ele. Se você não entende o que ele quer, o que ele precisa, certo? Outra coisa que eu ia falar pra vocês aqui, super importante, tá? Quando eu recebo mensagem de vocês falando que os bebês nunca dormem, hora nenhuma, tá? Meu bebê nunca dorme. Quando eu escuto mensagem de vocês falando meu bebê nunca dorme, eu sempre paro e penso, será que o seu bebê, de fato, nunca dorme? Ou será que você não consegue entender que talvez aquele seja o padrão de sono dele, tá? É importante vocês diferenciarem isso, tá? Então, o que acontece ali? O bebê que nunca dorme e que de fato nunca dorme, o que é isso? É aquele bebê que pinga o dia inteiro. Sabe aquele bebê insatisfeito? Bebê que dá uma pescada, 15 minutos, acorda. Mama 2 minutos, pisca, dorme, acorda mais 15 minutos. Sabe aquele bebê que não dorme, que pesca o dia inteiro, que fica irritado o dia inteiro? Que não consegue dormir, não consegue tirar sonecas durante o dia? E à noite é aquela tragédia, 8 despertares, 6 despertares noturnos. Gente, esses bebês, tá, que estão nesse nível de despertar, confuso desse jeito, com essas sonecas horrorosas, sonecas de 15 minutos, sonecas de 20 minutos, esses bebês provavelmente entraram no que a gente chama de cansaço crônico. Os bebês também fazem o que a gente chama de cansaço crônico. Eles não conseguem, eles entram num ciclo vicioso de dormir mal, se alimentar mal e ficar naquele estresse irritadiço mesmo que a gente fala, né, com cortisol lá em cima, com os hormônios todos bagunçados, que esse bebê, ele não dorme mesmo. Esse é aquele bebê que a mãe fala, doutor, meu filho não dorme. E essa eu acredito que o bebê não dorme mesmo. Então, para esse bebê, a gente precisa parar o mundo naquele momento, o mundo daquela mãe e daquele bebê, para a gente reorganizar aqueles hormônios dele. A gente precisa dar para todas as condições para aquela criança, para que ela de fato adormeça novamente, para que a gente consiga restabelecer o padrão de sono desse bebê, tá? Eu tô vendo aqui, a Lisa mandou, o meu, né, é assim, a Jaque mandou, Jesus, o que fazer?
A Jaque não, a Camila. A Camila mandou. Jesus, o que fazer? Calma, gente. Ó, a Sandra mandou também. O meu bebê é assim. Gente, acalme o coração, tá? Os bebês que fazem esse padrão, tudo que vocês precisam saber tá aqui, ó, nessa livezinha de hoje. Se vocês conseguirem acordar bonitinha, organizar a vida desse bebê e fazer com que esse bebê durma o necessário para esse bebê, tá? Favorecendo o ambiente, organizando as janelas de sono, organizando as sonecas, né? Melhorando todo o padrão de sono desse bebê, esse bebê sai do efeito vulcânico. Mas é uma dedicação que não dá tempo, tá? São 2, 3 dias que não dá tempo da gente colocar o celular para assistir nada. Nem a doutora Angélica falando aqui. Então, eu espero que vocês me vejam hoje, perdão, e me vejam só daqui a uns 2 dias. Eu espero que vocês tirem 2 dias sem celular para conseguir observar o bebê de vocês, entender o que ele tá precisando, tá? Lembra sempre, gente, que existem também os saltos do desenvolvimento, tá? Os saltos também podem interferir no sono? Sim, os saltos interferem muito no sono. Mas o que a gente tem que pensar dos saltos? Os saltos vão passar, mas os hábitos que vocês colocam vão ficar. Então pensem que os saltos são, olha, aquelas coisas lindas e maravilhosas que vão fazer nossos bebês ganharem habilidades, certo? Então a gente comemora o salto. A gente fala, ai, que bênção de Deus. Por mais que pareça, né, o caos na Terra, a gente comemora, porque a gente comemora as evoluções desses bebês, certo? Então, por favorzinho, parem, observem o bebê de vocês, porque isso é o mais importante, para vocês conseguirem dar condições para que eles durmam. Ai, Janete, sua linda. Janete é minha aluna, mandou aqui, ó. É verdade, é muita dedicação, mas vale muito a pena. Né, Janete? A gente sabe que não é fácil, tá, gente? E eu sempre falo com as mães, e às vezes tem mãe que fica até meio assim, né? Poxa vida, né? Mas eu falo com vocês, a chave do sucesso é sempre vocês. Porque eu, Angélica, eu não posso fazer a parte de vocês. Eu não posso observar o seu bebê. Eu não posso reconhecer qual é o sinal de sono do seu bebê. Eu não tenho como identificar qual é a janela de sono do seu bebê, né? Eu não consigo fazer isso. Então tem que ser você. E eu preciso de vocês sempre, né? Quem tá comigo nos programas sabe o quanto eu cobro isso de vocês. Parem e observem o bebê, né? Ele diz tudo pra vocês, né? Eu só dou o caminho, mas quem dá as coordenadas é o bebê. Quem manda na bagunça toda aí é o bebê. A gente só dá aquela organizada em tudo pra poder facilitar a vida da mãe e do bebê também. E quem vai firme, quem se dedica a realmente seguir, os resultados são muito bonitos mesmo. A gente fica muito menos cansada, né? Porque filho sempre é cansativo, né, gente? Mas a gente consegue ter uma vida bem melhor. Entendido? Conseguiram entender aqui do que é o danado do efeito vulcânico? Me digam. Ó, a Samira falou aqui, ó. Fiz a semana do sono e consegui melhorar as sonecas. A Loiane falou, você me abandonou. Não abandonei, Loiane. A Loiane tá comigo desde que o neném dela nasceu. Tá com 8 meses já. Ai, beijo, Rê. Vai lá. Conseguiram entender, meninas? O que é o danado do efeito vulcânico aqui? Me mandem um ok se vocês entenderam. Mandem os coraçõezinhos também aqui, por favor. A Sandra falando, olha, o bebê dela acorda de 6 a 8 vezes por noite, tem 3 meses. Minha Nossa Senhora. Oi, Thay, seja bem-vinda. Bonitinho, seja bem-vinda. Camila, tá perdida onde, Camila? Me conta que eu te acho. Isabel, vou explicar de novo aqui, ó. Vamos lá, então. No resuminho pra vocês. Efeito vulcânico é tudo aquilo, tá? Que acontece e que você perde, tá? O tempo de sono do seu bebê. Você perde a janela de sono dele. O bebê teria que dormir, ele te deu sinais e você não viu esses sinais, você deixou passar esses sinais. Ou você tentou segurar esse bebê pra ficar acordadinho mais um tempo pra ver se dormia até mais tarde. Esse bebê fica irritado, os hormônios dele bagunçam e ele simplesmente fica tão estressado que ele não consegue mais dormir direito. Ele tem múltiplos despertares noturnos, ele tem sonecas muito curtas. Entendeu, Isabel? Ó, a Dina falou, fiz a semana do sono e consegui estabelecer a rotina de sono durante o dia. Porém, à noite, após as 3 da manhã, ela desperta de hora em hora. Aí a Dina completa, com gases. Será que é com gases, Dina? Ou será que é por causa da bagunça dos hormônios? Que acontece depois das 3 da manhã? Lembra? Oi, gente, olha. O que eu queria falar pra vocês aqui hoje era basicamente isso. A gente entender, de fato, o que é o efeito vulcânico e prestar atenção que nós temos que observar o bebê, porque se a gente não conseguir observar o bebê, a gente não consegue evitar que ele entre em efeito vulcânico.
Porque o nosso papel é facilitar a vida desses bebês. É facilitar o sono desses bebês. Não dá para dormir por eles, certo? Então não adianta a gente querer fazer tudo por eles. A gente tem que favorecer o ambiente, facilitar o processo para que eles consigam dormir. Entendido? Beleza? Então é o seguinte agora, ó. Vou responder umas perguntinhas de vocês aqui. 10 minutinhos. Vamos? Vamos lá. Ótimo que vocês entenderam. Beleza. Oi, Amanda. Falo, né? Muito. Mas tem que pegar tudo o mais rápido possível, Amanda. Seja bem-vinda. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas que vocês mandaram aqui. Vamos lá. Olha, as perguntas que eu vou responder pra vocês hoje são essas perguntas sobre o efeito vulcânico, certo? Vamos lá. Vivi mandou aqui, ó. Meu bebê dormia lindamente, entrou no quarto mês, virou do avesso. Faz 5 meses amanhã, tem acordado de hora em hora. Vivi, seja bem-vinda. Ai, caiu aqui, gente. Peraí, cadê? Deixa eu falar com a Vivi de volta aqui. Vivi, seja bem-vinda, então, ao salto dos 4 meses. Tá bom, Vivi? Ou regressão do sono. É o que a gente chama, tá? Aos 4 meses de vida, eles têm um padrão que muda completamente o sono desses bebês. Então, são bebês que ficam extremamente chorões, apegados, irritados. Eles mudam completamente. Eles têm grandes ganhos, né, de habilidades aos 4 meses. Então, eles, de fato, modificam muito o padrão. Esse salto dos 4 meses, que chama regressão do sono, tem uma live inteirinha. Aqui já postado no Instagram pra vocês assistirem, que depois, quando acabar isso aqui, vocês corram lá pra assistir, que é só sobre a regressão dos 4 meses, tá? Ela é inteira sobre isso, que é a regressão do sono, o salto dos 4 meses. Mas sim, muda completamente, tá bom? O padrão de sono do bebê. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, Vivi. E pode durar cerca de 6 semanas, tá, Vivi? Então, você já passou aí por volta de 3, 4 semanas, ainda falta mais umas 2 aí. Aguenta um pouquinho que já melhora. Vamos lá. A Raquel perguntou aqui, olha. O efeito vulcânico é só no sono noturno ou acontece nas sonecas também? Raquel, nas sonecas também. É o dia inteiro, tá, gente? Porque nos bebês, a adenosina se acumula, né, de uma forma mais rápida ou em janelas mais curtinhas do que se acumula na gente. Então, o que acontece? Durante o dia todo, para os bebês, a adenosina vai acumulando, ela vai subindo ali, tá? E aí, o bebê precisa descansar de novo. Se o bebê não descansou aqui e a adenosina chegou no limite, tá? Ele tá aqui, ó, a pressão de sono dele tá lá em cima, ele vai explodir essa pressão de sono. E aí, ele vai entrar no efeito vulcânico, mesmo nas sonecas. É um bebê que vai ficando irritado o dia todo, tá? E aí, ele dorme aquela soneca curtinha. Sabe aquela soneca que era pra ter sido uma soneca de 1h30? Ela vira soneca de 25 minutos. Tá? Quando ele entra no efeito vulcânico. Tá? Alguns bebês não estão no efeito vulcânico e têm sonecas curtas. Ok. A gente resolve essas sonecas também. Mas alguns bebês, que geralmente têm sonecas boas, que era para ser soneca de 1h, 1h30, entrou no efeito vulcânico, aquela soneca já era. Vai durar aí 25 minutinhos. O bebê não consegue fazer a transição dos ciclos, não entra em sono profundo e às vezes desperta muito mais rápido. Tá perdida com o quê, Camila? Ai, Jesus, cadê? Vivi, pode durar até 6 semanas, tá? Imagina, obrigada. Bonitinha. Vamos lá aqui, ó. Buionito. Meu bebê tem 9 meses, dorme às 2 da manhã e acorda na madrugada chorando. Mama e dorme de novo, acorda... Não entendi. E acorda meio-dia. Não dá, né? Esse bebê tá completamente sem rotina. Esse bebê tá perdendo fases importantíssimas do ciclo do sono, tá? Tá perdendo uma porcentagem absurda de sono REM esse bebê, tá? De sono REM e de sono não REM também, porque tá tão bagunçado que tá perdendo de tudo um pouco aí. É um bebê que, de fato, precisa urgente de uma rotina, tá? Aconselho que vocês procurem ajuda, tá bom? Para que vocês consigam melhorar, porque um bebê de 9 meses dormindo às 2 da manhã, acordando meio-dia, não tem a menor lógica, tá, gente? Preciso que vocês arrumem isso aí pela saúde do bebê. Aí não é nem pelo conforto dos pais, não. É pela saúde do bebê mesmo. Vamos lá, então. Anne Rodrigues. O que fazer se meu bebê entrar no efeito vulcânico no final do dia? Nem TT funciona. Anne, é exatamente o que eu falei pra vocês aqui no comecinho. Nada resolve, né, o efeito vulcânico. Nada entre aspas, tá?
Nada resolve aquilo que estava acostumado a resolver. O peito não resolve, a chupeta não resolve, o banho não resolve, embalar não resolve. Nada resolve um bebê que entrou no efeito vulcânico às vezes, né? O que você precisa fazer nesse momento? Tirar o seu bebê daquele ambiente. Tira o bebê do ambiente estressante, sai com o seu bebê daquele movimento todo. Se tiver mais alguém em casa, se isola, só você e seu bebê, tá bom? Acalma, abaixa as luzes. Se você tiver de dia, apaga as luzes um pouquinho, acalma o seu bebê. Se for um bebê maior, aí um bebezinho de 8 meses, 7 meses, que já gosta um pouco mais da luzinha, deixa uma luzinha mais de penumbra, mas deixa uma luz baixa para esse bebê. Se for preciso, tome um banho relaxante, você e o bebê juntos, tá bom? No chuveiro. Se não tiver segurança para segurar o bebê, pega uma cadeira de plástico, abraça o seu bebê, acolha o seu bebê, sempre, 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 tá? Não fique tentando colocar o peito na boca de um bebê que não está com fome, tá, gente? Isso eu falo muito com as mães do meu programa. Não adianta vocês quererem dar peito para um bebê que não está com fome, tá? Se esse bebê está chorando, se esse bebê está chorando porque ele está irritado, tá bom? Ele precisa, de fato, descansar e não mamar, tá bom? Então não tente dar o peito para um bebê que não está com fome. Ele pode ficar mais irritado ainda, tá? Então, acalme o ambiente, acalme seu bebê, faz os mantras positivos para ele, converse com ele calmamente, coloca uma musiquinha baixinha, relaxante e principalmente, uma coisa que eu falo sempre, sempre, principalmente, não percam a paciência vocês. Eu sei que é difícil, gente, eu sei, eu também tenho filho, eu sei que é difícil, mas não perder a paciência, não passar ansiedade pro bebê de vocês é o mais importante. Porque os bebês percebem e sentem tudo que vocês sentem também. Então, se vocês estão estressadas, se vocês estão demonstrando falta de paciência, estão sacudindo o bebê muito ansiosamente, isso pode estressar mais ainda bebês enérgicos. Então, cuidado, cuidado, cuidado na hora de tentar embalar um bebê, tá bom? Que está em efeito vulcânico. Pode ser que ele odeie ser embalado neste momento. E você pode piorar ainda mais. Então, acalme, aconchega, coloque uma coisa mais calma e relaxante que você puder colocar sobre musiquinhas. Se for preciso dar um banhozinho calminho, mas acalme todo o ambiente para poder esse bebê ter paz. Combinado? Parará. Ih, perdi um monte de coisa aqui. Cadê? Perdi vocês. Vamos lá. Obrigada, Camila. Vamos ver mais uma aqui. Parará. A Ká perguntou, bebê de 6 meses. É a última que eu vou responder, tá, gente? Porque eu também tenho que desligar, porque o Instagram desliga a gente com 1 horinha. Vamos lá. Bebê de 6 meses, dormir 3 horas seguidas. É normal? Normal mas vai atrapalhar o sono desse bebê. Essas sonecas não podem ser tão longas, principalmente se elas forem sonecas de final de dia, tá bom, Ká? Então tem que reajustar isso daí direitinho, de uma forma que não atrapalhe o sono desse bebê, tá bom? Porque uma sonequinha tão grande assim pode não fazer bem pro bebê à noite, principalmente. Nossa, muitas mensagens aqui. Mas, meninas do meu coração, tentei fazer uma livezinha pra vocês hoje pra tentar melhorar aqui do fundo do meu coração, mas infelizmente eu sei que desses problemas de conexão. Então, espero que eles não tenham problema de conexão amanhã. Eu vou voltar amanhã, suas lindonas. Vou voltar amanhã. O que eu quero que vocês fiquem na cabeça hoje aqui, ó. Que vocês saiam daqui, mais que sobre o efeito vulcânico, como sempre, sempre, é observar o bebê de vocês. Observe os sinais de sono do bebê de vocês. E não fiquem apegados às tabelas, por favor, tá bom? A tabela é só pra gente ter uma noção, assim, ó, bem vaga. Mas o que faz sentido pra gente é o que o bebê da gente apresenta pra gente. Combinado? Ah, suas lindas. Obrigada.